Mas queria registrar a importância de que essa audiência pública vai ser a primeira de muitas, e muitas que eu vou fazer pelo país. A imprensa entendeu errado, mas já que a imprensa entendeu errado, eu vou fazer disso uma grande questão, porque eu tenho dito que eu vou correr o país, eu vou fazer uma marcha. Mas quando eu disse que eu vou fazer. Mas elas entenderam que eu vou convocar uma marcha nacional para enfrentar a misoginia. Então, eu já estou aqui convocando vocês. E essa casa, deputados, porque a luta pela misoginia não pode ser só das mulheres. Ela precisa ser de todos nós, ela precisa ser dos nossos homens, elas precisam ser das nossas mulheres, né? Então, eu agradeço o convite da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para a audiência pública de violência contra a mulher e feminicídio do Mato Grosso do Sul e a urgência do combate à misoginia. A violência contra as mulheres é compreendida como aquela cometida pela condição de ser mulher ou atinge as mulheres desproporcionalmente. Tem por base as desigualdades de poder entre homens e mulheres. O machismo, ainda tão presente nas relações sociais, e a misoginia, ou seja, no ódio às mulheres e ao feminino. A violência contra as mulheres é múltipla, ocorre em ambientes diversos, no espaço público e no espaço privado, e apresenta diferentes expressões, tais como a violência doméstica e familiar, a violência sexual em todas as suas expressões, estupros por desconhecido, estupro coletivo ou corretivo, assédio sexual no trabalho, assédio sexual no transporte público e em espaços públicos, violência institucional, tráfico de mulheres, violência online e cibernética na internet, pornografia de vingança, cyberstalking e a violência política de gênero e o feminicídio. Falamos, portanto, de um fenômeno multidimensional e multifacetado, relacionado a uma diversidade de fatores, a saber, fatores individuais. Presenciar a violência doméstica quando criança e a aceitação da violência. Fatores relacionais, o uso da violência como resolução de conflitos familiares. Fatores comunitários, desemprego, isolamento da mulher. Fatores socioculturais, naturalização e legitimação da violência contra as mulheres. Aprovação da violência como forma de resolver conflitos cotidianos. Fatores relacionados às desigualdades de gênero, o machismo e a misoginia, que reforçam a inferiorização, a submissão das mulheres e que naturalizam a violência cometida contra elas. Dados demonstram que a violência constitui um problema social e de grande relevância. E aqui eu queria dizer o que eu tenho dito em todos os lugares. Nós aprendemos na pandemia da Covid, nós aprendemos a nos reeducar. Nós ficamos em casa, nós aprendemos a usar as máscaras, nós aprendemos a nos isolar, nós aprendemos a usar o álcool gel, nós aprendemos a usar o álcool 70 como uma coisa cotidiana. E se nós, na pandemia, conseguimos mudar a nossa relação, nós podemos mudar a violência contra as mulheres. E é com esse intuito que eu estou aqui nessa plenária e nessa Assembleia Legislativa. E, portanto, eu quero dizer que o Fórum de Segurança Pública, e quero dizer que a violência contra as mulheres hoje é uma epidemia e uma pandemia tanto quanto a Covid-19. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ao longo de 2022, mostrou que 28% das mulheres relatam ter sido vítima de algum tipo de violência ou agressão, ou seja, 18,600 milhões de mulheres. Nós fazemos questão de colocar o número exato para que nós possamos ter uma ideia do que nós estamos falando. De mulheres de 16 anos ou mais. De acordo com o IPEA, o Brasil tem cerca de 822 mil casos de estupros a cada ano, 2 por minuto.
sendo que apenas 8,5% dos crimes registrados pela polícia e 4,2% pelo sistema de saúde. Em 2022, 1.410 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Tendo em vista a magnitude dos números e o impacto na vida das mulheres, o Ministério das Mulheres tem como uma das suas prioridades o enfrentamento à violência contra as mulheres, em todas as suas manifestações, que vão desde a violência doméstica e familiar, a violência sexual, o feminicídio, a violências que ainda contam como políticas públicas menos estruturadas, tais como a violência obstétrica, a violência online, a violência política de gênero e a violência simbólica. Nesse sentido, o Ministério publicou, no dia 8 de março, o Decreto 11.431, de 2023, que restituiu o programa Mulher Viver Sem Violência, que tem como eixos a reestruturação da Central de Atendimento às Mulheres, o LIG 180, o enfrentamento ao feminicídio, a implementação e fortalecimento das casas da mulher brasileira, a assistência humanizada e não revitimizadora das mulheres vítimas e sobreviventes da violência, fortalecimento da rede de atendimento e das unidades móveis de atendimento e o enfrentamento às diversas manifestações de violência sexual. No que tange à reestruturação da central, a proposta é retornar às atribuições do 180, canal de informação e orientação sobre os direitos e serviços, e não somente de denúncias, por meio de campanha informativa, formação permanente das atendentes, de atualização do banco de informações e do banco de serviços especializados, do estabelecimento de canais próprios de atendimento por WhatsApp, de repactuação com postos focais de segurança pública e do Ministério Público para o encaminhamento e monitoramento das denúncias, dentre outras. Visando o enfrentamento ao assédio e à violência doméstica e familiar no mundo do trabalho, foi encaminhado ao Congresso Nacional mensagem presidencial pela ratificação da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Tendo em vista a importância da autonomia econômica das mulheres e os impactos da violência na vida laboral, foi publicado o Decreto 11.330, que regulamenta a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, garantindo a cota de 8% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica nos contratos feitos com a Administração Pública Federal e a implementação de ações de equidade entre mulheres e homens no ambiente de trabalho. Fora isso, serão reformuladas as respostas do governo aos feminicídios, no que no passado ceifou a vida de 1.400 mulheres, por meio do Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, com iniciativas voltadas, à prevenção, que inclui iniciativas de prevenção primária, como campanhas e ações educativas, a exemplo da Maria da Penha Vai à Escola, e da prevenção secundária e terciária, por meio do fortalecimento das patrulhas Maria da Penha, do monitoramento eletrônico dos agressores, da criação de uma metodologia de avaliação e gestão de riscos. O combate, por meio da implementação dos comitês estaduais de enfrentamento ao feminicídio, com base nas diretrizes para investigar, processar, julgar as mortes violentas de mulheres, publicado em 2015. Assistência às mulheres vítimas sobreviventes do feminicídio, e aos órfãos do feminicídio. A garantia de direitos, que inclui o acesso à justiça, a informação sobre o direito, assim como a inclusão digital das mulheres. A produção de dados e informações qualificados e acessíveis sobre violência contra as mulheres, o feminicídio, assim como outros serviços da rede de atendimento das mulheres. Em 2023, a cada 6 horas, uma mulher foi vítima de feminicídio. Diminuiu, Pedro. Era 7, passou para 6. Nós precisamos fazer com que não diminua mais.
Segundo o monitor da violência de Mato Grosso do Sul, apresentou a taxa de assassinatos de 8,3 a cada 100 mil mulheres em 2022, assim como a maior taxa de feminicídios, 3,5% a cada 100 mil. Eu queria dizer aqui que uma das coisas que eu tenho falado a nível nacional, e eu já disse para todos os gestores de Mato Grosso do Sul, que o que coloca Mato Grosso do Sul nessa linha é que aqui tem protocolo de investigação, de julgamento, e aqui se tipifica o crime de feminicídio. Nós temos muitos estados que não tipificam, por isso eles estão lá embaixo. Não é possível que São Paulo seja o 26º em feminicídio e Mato Grosso do Sul, segundo. Portanto, nós precisamos estudar os dados. É necessário que todos os estados implementem o protocolo para que aí nós possamos dizer qual o estado que mais mata a mulher nesse país. Em número, se torna alarmante, tendo em vista que, segundo a 4ª edição da pesquisa Visível e Invisível, a maioria das mulheres, 45%, não fez nada para enfrentar a situação de violência. E que, dentro daqueles que afirmam procurar de alguma ajuda, a pessoa ou organização é a família, o ator que aparece com mais frequência. Para 17,3% das respondentes, e, na sequência, os amigos, com 15% das respostas. Quando as mulheres buscam serviço da rede, a maioria, 27,5%, procura a polícia. E a polícia aqui é as delegacias de mulheres, com 14% as delegacias comuns, e com 8,5% a polícia militar e o 190. Isso mostra o descrédito que as mulheres têm no serviço público. Isso mostra a ausência do poder público na vida das mulheres. Isso mostra o porquê a gente usa o discurso de que mas elas morreram, mas não passaram no serviço. Nós fazemos o quê para alterar esse quadro? E aí eu estou falando do nosso governo, né? Pesquisa mostra que a maioria das vítimas do feminicídio não buscaram ajuda na rede de atendimento. Segundo o mapa de feminicídio do Mato Grosso do Sul, das 34 mulheres vítimas do feminicídio em 2021, 94% não tinham medida protetiva de urgência no momento do crime. Outros levantamentos, como a Segurança Pública do Distrito Federal em 2020, demonstram que somente 25% das mulheres assassinadas tinham registro de ocorrência. Estudos apontam que, mesmo quando há disponibilidade de serviços de atendimento, as mulheres relatam dificuldades em buscar a ajuda do Estado por uma série de fatores, tais como medo do agressor, percepção da falta de acolhimento nos serviços disponíveis, desconhecimento da rede de atendimento, vergonha, sentimentos ambivalentes em relação ao autor e a violência, dentre outros. Esses dados demonstram a necessidade de fortalecer a rede de atendimento, tanto no que se refere ao aumento do número de serviços, quanto na disponibilização de formação continuada para profissionais, visando a garantia de uma assistência humanizada e não revitimizadora às vítimas sobreviventes de violência, segundo princípios que têm como centralidade as mulheres em sua diversidade. Também reforço a urgência de campanhas informativas sobre os serviços da rede, de forma que as mulheres e a rede social de vítimas, a quem elas buscam como apoio quando em situação de violência, e sobre a importância da rede como fator de prevenção ao feminicídio. E aqui eu quero dizer que, muitas vezes, o Estado, ele diz que não compensa investir dinheiro em campanha de divulgação e propaganda dos serviços de atendimento. Talvez seja isso que as nossas mulheres estejam morrendo. Talvez seja isso, a falta de investimento, de fato, naquilo que está acontecendo, que pode servir as mulheres, é que faz com que elas sejam vítimas. Tendo em vista as altas taxas de feminicídio e de assassinato de mulheres,
Assim como a experiência pioneira e exitosa da Casa da Mulher Brasileira no Estado, o Mato Grosso do Sul, será uma das unidades federativas prioritárias para a implementação de ações do Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. E é no âmbito do pacto que trago uma importante discussão com repercussões na vida de um número expressivo de mulheres no Brasil: a misoginia. A misoginia tem sido discutida principalmente no contexto das plataformas digitais, a violência online e da política e da violência política de gênero e raça. Também pode ser pensada na questão da revitimização das mulheres no âmbito dos serviços da rede de atendimento, em especial no sistema de justiça, em que são reproduzidos estereótipos de gênero utilizados como justificativa para a negação do direito das mulheres, a desconstrução da imagem da mulher e a desqualificação do relato da vítima e a culpabilização da mulher. Embora o termo ainda careça de uma definição mais exata, em geral é utilizado para se referir à aversão, ao menosprezo, à inferiorização e ao ódio das mulheres. Algumas autoras argumentam que a função primária dos atos e comportamentos misóginos é punir as mulheres que se desviam das normas e expectativas patriarcais. De acordo com essas normas, espera-se que as mulheres forneçam aos homens atributos codificados como tipicamente femininos, tais como deferência, atenção, cuidado e empatia. Quando as mulheres não fornecem tais atributos ou reivindicam atributos masculinos, status, poder e autoridade, elas serão colocadas em seu lugar, por meio da aplicação de mecanismos coercitivos, hostis, ameaçadores e punitivos. A misoginia é, portanto, interpretada como uma série de mecanismos coercitivos de imposição que garantem que as mulheres cumpram seus papéis voltados para a provisão do trabalho emocional, do cuidado e que punem aquelas que se desviam do padrão social. Cumpre destacar que a carência de uma exatidão do termo não torna a misoginia menos concreta. Ao contrário, são inúmeros os relatos de mulheres que são humilhadas, estigmatizadas, ameaçadas de morte e de serem vítimas de estupros, violentadas fisicamente e, no extremo, assassinadas. A misoginia entra entre os crimes de ódio que tiveram maior aumento de denúncias em 2022, na Central Nacional de Denúncias. Um aumento de 251% em relação a 2021. O monitoramento do perfil de 123 candidatas às prefeitas e às câmaras municipais no Twitter, realizado pela ONG feminista Asmina, em parceria com o Instituto Update, registrou quase 11 mil tweets com termos ofensivos em apenas um mês. Ao menos 1.200 deles eram xingamentos direcionados diretamente às candidatas, que geralmente apelam a estereótipos relacionados ao corpo, à sexualidade, à estética e à beleza. A misoginia é amplamente reiterada em redes sociais, em grupos ditos masculinistas, conhecido como machosfera, e deve ser enfrentada pelos governos, pela sociedade civil e pelas empresas. Esses grupos organizados têm um vocabulário próprio comum e geralmente violento, que se refere às mulheres como palavras de baixo calão, ofensivas e misóginas. Utilizam o discurso de ódio como uma prática da conhecida pedagogia da desumanização do outro, ou, no caso, da outra. Por meio da repetição de mensagens de objetificação, de inferiorização das mulheres, buscam naturalizar e legitimar as relações de desigualdade de gênero e as violências contra elas cometidas.
O Ministério das Mulheres acompanha a discussão sobre os chamados influenciadores da masculinidade com preocupação nas plataformas digitais, que estes homens articulam ao espaço conhecido como machosfera. Ali reina a misoginia. A plataforma jornalística Os Fatos analisou canais autodenominados parte do machosfera nas redes sociais. Balzaca, Missol, Conservadia, Capivara, são algumas das palavras usadas para se referir ofensivamente às mulheres nesses canais. Além do vocabulário em comum, canais ditos masculinistas dão lucros aos responsáveis pela veiculação de conteúdos misóginos. Ainda, segundo a agência, ao checarem os fatos, dos 80 canais do YouTube analisados, 35 eram monetizados pela própria plataforma com anúncios e propaganda de assinatura. Outras 36 utilizavam diferentes estratégias, como venda de cursos e de e-books. O medo constante de sofrer violência virtual e de ataques misóginos gera uma espécie de efeito inibidor na participação das mulheres em seus ambientes sociais e políticos e constitui uma violação dos direitos humanos das mulheres. Aqui, cabe mencionar outra forma de violência contra as mulheres marcada pela misoginia, a saber, a violência política de gênero, que pode se manifestar como violência física, sexual, psicológica, econômica e simbólica. De acordo com o censo das prefeitas, realizado ao mandato de 2021 a 2024, realizado pelo Instituto Alzira, 58% das prefeitas sofreram assédio ou violência política pelo simples fato de ser mulher. Dentre os obstáculos citados pelas entrevistadas para ser mulher na política, 26% referem ao assédio, à violência simbólica, e 34% relatam desmerecimento de seu trabalho ou de suas falas. Pesquisa referente à lawfare de gênero, publicada nesse mês de março pela Universidade Federal de Alagoas, mostra que 80,6% das advogadas já se sentiram ameaçadas no exercício da sua profissão em razão do seu gênero. Ou clientes e que as violações foram pontuais, tendo ocorrido sistematicamente durante a relação profissional, 35,6%. Como exemplo da violência política de gênero, faço menção ao caso da Isa Pena, ex-deputada estadual, que postou um aviso no dia 27 de março, em sua conta no Instagram, que ficará fora das redes sociais por um período indeterminado. Ao anunciar a sua saída das redes sociais, ela afirmou que tudo tem um preço e seu desgaste foi um absurdo de violências e abusos. E que, após o fim de seu mandato, esses absurdos não cessaram, tendo uma vida com mais de 16 anos militando, as feridas, o cansaço físico e principalmente mental não estão sendo suportáveis. Isso é uma das muitas mulheres em espaço de poder, de decisão, que se veem silenciadas, por meio de violências físicas, sexuais, ameaçadas, depreciações e objetificação de seus corpos. Encerro minha fala, reforçando que não podemos aceitar que mulheres sejam silenciadas por meio de ameaças, desqualificações, cancelamentos, injúrias, calúnias e difamações, e no limite mais extremos da misoginia, por meio do feminicídio. Nesse sentido, o Ministério das Mulheres está mobilizando parceiros dos governos, do Legislativo, e eu estou começando por aqui, Pedro, e senhores deputados, senhoras deputadas,
do Legislativo e do Judiciário e da sociedade, para juntos lutarmos contra a misoginia, discutindo suas consequências na vida das mulheres, prevenindo a disseminação de conteúdos misóginos por meio da educação, do debate, denunciando aqueles que as cometem por canais apropriados, desnaturalizando a misoginia no cotidiano das relações sociais, de forma a garantirmos às mulheres uma vida livre e digna, sem violência. E para encerrar de verdade, porque isso daqui é o discurso que encerrou, eu queria dizer que um dos debates que eu tenho feito, e eu estou conversando com a AGU, porque é necessário que a gente faça uma análise do que é o movimento machosfera, do que é a violência na internet, de quando começou e até onde tem aumentado a violência sexual contra meninas, crianças e mulheres. Esse movimento do ódio não é o que tem levado ao aumento assustador do feminicídio? Não é esse movimento autorizado pelas redes sociais, autorizado pela sociedade, que, silenciada e com medo, termina não reagindo a partir do ódio que está estabelecido todos os dias. São 30 milhões de seguidores, gente. Eu não estou falando de 3 milhões de seguidores. São 30 milhões de seguidores no Brasil que seguem esse movimento machosfera. Não é possível que o Judiciário, o Legislativo e o Executivo se calem diante disso. Nós precisamos enfrentar. Nós precisamos dizer que nós queremos estar viva. Eu tenho dito que eles têm nos matado, como matou a mulher em Rio Brilhante hoje. Mas eles também têm matado a nossa fala. Eles têm nos calado. Eles têm exigido que as mulheres fiquem quietas. Eles assustam e vão nas influências, eles vão nas jornalistas, eles vão na Manuela Dávila, na Isa Pena, na Tereza Capra. Quantas mulheres foram silenciadas que estão na vida pública? O ano que vem é ano de eleição. E nós precisamos ter mais mulheres prefeitas, mais mulheres vereadoras. E se nós não enfrentarmos isso hoje, o ano que vem, nenhuma mulher terá coragem de sair candidata a vereadora. Nenhuma mulher terá coragem de sair candidata a prefeita. Então, eu estou aqui, começando a marcha por Mato Grosso do Sul, convocando todas e todos que estão nessa plenária, a Assembleia Legislativa, a prefeita de Campo Grande, o governo do Estado, através da Viviane, o Congresso Nacional, via Geraldo Rezende e Camila Jara, para que a gente possa efetivamente fazer uma marcha nesse país contra a misoginia, contra o feminicídio, contra o ódio, e dizer que nós não vamos aceitar que nos calem, que nos inviabilizem e que nos matem. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Obrigada.